As Três Idades da Vida Interior. Tomo 1, primeira parte. Páginas de 222 a 226. Diferentes formas de soberba. São Gregório menciona vários graus de soberba. Acreditar que se possui por si mesmo aquilo que foi recebido de Deus. Acreditar que se é merecedor daquilo que se recebeu gratuitamente. Atribuir a si um bem que não se tem, como por exemplo uma grande sabedoria que em nada se manifesta. Desejar ser preferido aos outros e desprezá-los. Não é incomum que o homem, seduzido pela soberba, chegue ao ponto de negar a existência de Deus e afirmar nem Deus, nem superior, recusando-se abertamente a submeter-se a ele como Lúcifer, ou rejeitando a autoridade da igreja, como fazem os hereges formais. Na teoria, reconhecemos Deus como nosso princípio supremo, o único grande a quem devemos obediência. Mas, na prática, muitas vezes nos estimamos exageradamente, como se fôssemos os autores dos dons que possuímos. Nessas qualidades encontramos satisfação, esquecendo que dependemos completamente do autor de todo o bem, tanto natural quanto sobrenatural. Não é raro que se observe uma espécie de pelagianismo prático em pessoas que teoricamente não o são. Esses indivíduos exageram suas qualidades pessoais, fechando os olhos para não ver seus próprios defeitos. Acabam por considerar como uma grande virtude aquilo que não passa de um desvio de espírito. Por exemplo, persuadem-se de que possuem um espírito amplo e generoso porque desconsideram pequenas obrigações diárias, esquecendo que, para ser fiel no muito, é preciso começar sendo fiel no pouco. Seguindo por esse caminho, essas pessoas injustamente preferem-se aos outros, diminuem as qualidades alheias e chegam a acreditar que são superiores àqueles que, na verdade, lhes são infinitamente superiores. Esses tipos de soberba, que muitas vezes são faltas veniais, podem se tornar mortais se nos levarem a cometer atos gravemente reprováveis. São Bernardo enumera grandes manifestações progressivas da soberba, curiosidade, frivolidade de espírito, alegria insensata e fora de lugar, jactância, singularidade, arrogância, presunção, incapacidade de reconhecer os próprios erros, ocultação das faltas na confissão, rebelião, liberdade desenfreada, hábito de pecar e até o desprezo de Deus. Existem também outras formas de soberba: o orgulho pelo nascimento, pelas riquezas, pelas qualidades físicas, pela própria sabedoria ou pela piedade aparente. A soberba espiritual arrasta alguns estudiosos a não aceitarem a interpretação tradicional dos dogmas, a diminuí-los ou modificá-los para ajustá-los ao que chamam de exigências do espírito. Em outros, a soberba se manifesta por um apego excessivo à própria opinião, a ponto de se recusarem a ouvir as razões das opiniões contrárias. Por fim, alguns, embora estejam teologicamente corretos, têm tanto orgulho de estarem certos e são tão cheios de si que suas almas se tornam incapazes de receber a luz que Deus lhes enviaria em oração. São Paulo escreveu aos Coríntios: já estáis saciados, já estáis ricos, sem nós reinastes. Ao ver quão cheios de si mesmos estavam, parecia que já tinham alcançado a plena realeza messiânica, que somente será obtida pelos fiéis na bem-aventurança eterna. Notas explicativas. 1. Pelagianismo. Refere-se a uma heresia do século IV que negava a doutrina do pecado original e afirmava que os seres humanos poderiam alcançar a salvação por seus próprios esforços, sem a graça divina. A menção aqui refere-se a uma atitude prática, mesmo que a pessoa não adote a heresia em sua teoria. 2. São Bernardo de Claraval, um importante monge e teólogo medieval, mesos 90, 1153, que enfatizou a humildade e alertou contra os perigos espirituais da soberba. 3. Jam saturati estis. Esta é uma referência à primeira carta de São Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 4:8, onde ele adverte os cristãos de Corinto sobre seu orgulho e autossuficiência espiritual. Se uma alma está cheia e satisfeita de si mesma, como poderia receber os dons superiores que o Senhor pode e deseja lhe conceder para aprimorá-la e salvá-la? Isso demonstra que o orgulho espiritual, mesmo naqueles que teoricamente têm razão, é um obstáculo formidável à graça da contemplação e da união com Deus. É verdadeiramente uma venda que cobre os olhos e os cega. O orgulho espiritual, portanto, não é um pequeno obstáculo à perfeição. São João da Cruz observou isso em sua obra Noite Escura, livro Rum, capítulo 2, ao falar sobre os iniciantes na vida espiritual. Como esses iniciantes se sentem tão fervorosos e diligentes nas coisas espirituais e nos exercícios devotos dessa prosperidade, embora seja verdade que as coisas santas, por sua natureza,
nos humilham, nasce-lhes muitas vezes, devido à sua imperfeição, uma espécie de orgulho oculto. A partir disso, eles acabam por sentir certa satisfação em suas obras e em si mesmos. Daí também surge uma inclinação um tanto vaidosa e por vezes extremamente vaidosa de falar sobre coisas espirituais na presença dos outros e até mesmo de ensiná-las mais do que de aprendê-las. E condenam, em seus corações, aqueles que não praticam a devoção da maneira que eles consideram ideal. E às vezes o dizem em voz alta, assemelhando-se assim ao fariseu que se gabava diante de Deus das suas boas obras, desprezando o publicano. Olham para o cisco no olho do irmão, mas não percebem a viga que está no seu próprio olho. Cefeu, Mateus 7:3. Às vezes, também, quando seus mestres espirituais não aprovam seu espírito e modo de agir, eles pensam que não foram compreendidos ou que seus mestres não são espirituais. Às vezes, fazem demonstrações exteriores de emoções, suspiros e outras cerimônias. Muitos querem ter precedência e privilégio diante dos confessores, e daí surgem mil invejas e inquietações. Têm vergonha de confessar abertamente seus pecados, com receio de serem desprezados por seus confessores, e acabam por disfarçá-los para que não pareçam tão graves, o que é mais uma desculpa do que uma acusação verdadeira. Às vezes procuram outro confessor para contar seus pecados. Outras vezes entristecem-se em demasia por caírem em suas faltas, pensando que já deveriam ser santos, e irritam-se consigo mesmos com impaciência, o que é outra imperfeição. Defeitos que nascem do orgulho. Os principais defeitos que provêm do orgulho são a presunção, a ambição e a vaidade. A presunção é o desejo desordenado e a esperança de realizar coisas além de suas forças. A pessoa acredita ser capaz de estudar e resolver as questões mais difíceis e, com precipitação, oferece soluções para os problemas mais complexos. Considera-se suficientemente iluminada para guiar-se sozinha, sem consultar um diretor espiritual. Em vez de construir sua vida sobre a humildade, a renúncia de si mesma e a fidelidade nas pequenas coisas, sente-se demasiadamente à vontade em falar sobre magnanimidade, zelo apostólico e aspira sem descanso a alcançar os graus mais elevados de oração, saltando as etapas intermediárias e esquecendo-se de que ainda está nos princípios, com uma vontade fraca e cheia de egoísmo. Trata-se de uma alma cheia de si mesma, que precisa esvaziar-se de muitas coisas para poder encher-se de Deus e fazer o bem aos outros. Daí deriva a ambição, de várias maneiras. Como a pessoa presume demais de suas forças e se julga superior aos outros, pretende dominá-los, impor suas ideias e doutrinas e não descansa até governá-los. Santo Tomás de Aquino afirma que a ambição é evidente quando essas pessoas buscam cargos de prestígio, para os quais estão longe de estar preparadas, e os buscam para sua própria glória, e não para a glória de Deus ou o bem das almas. Quantas complicações, solicitações e intrigas a ambição não inspira em todos os lugares. Notas explicativas. 1. Noite Escura, obra mística escrita por São João da Cruz, onde ele descreve as dificuldades espirituais enfrentadas pelos iniciantes na vida contemplativa. 2. Fariseu e publicano, Lons. O fariseu se gaba de suas boas obras, enquanto o publicano reconhece seus pecados e é justificado por sua humildade. 3. Cisco no olho, Mateus 7:3. Refere-se à passagem bíblica em que Jesus ensina sobre a hipocrisia de julgar os outros enquanto se ignora os próprios defeitos. 4. Santo Tomás de Aquino, um dos mais importantes teólogos da Igreja Católica, conhecido por suas contribuições à filosofia e à teologia cristã, especialmente em sua obra Summa Theologica. O orgulho conduz à vaidade, ou seja, ao desejo de ser estimado por si mesmo, sem atribuir essa honra a Deus, que é a fonte de todo bem. Muitas vezes busca-se ser valorizado por coisas insignificantes. Isso ocorre, por exemplo, com o pedante que se deleita em exibir conhecimento e acaba demonstrando que só sabe sobre assuntos triviais e sem importância. A vaidade gera muitos defeitos: a jactância, que facilmente leva ao ridículo; a hipocrisia, que, sob o disfarce da virtude, esconde o vício; a teimosia, a agressividade ao defender a própria opinião, o que gera discórdia, desobediência e duras críticas contra os superiores. Assim, percebe-se que o orgulho, se não for controlado, pode causar efeitos desastrosos. Quantas discórdias, ódios e guerras não nasceram do orgulho e da soberba? Com razão se diz que esse vício é o maior inimigo da perfeição,
por ser a fonte de inúmeros pecados e porque nos priva de muitas graças e méritos diante do Senhor. Deus, como diz a Escritura, dá a sua graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Nosso Senhor também fala dos fariseus que oram e dão esmolas para serem vistos pelos homens. Eles já receberam sua recompensa, Mateus 6, e portanto não têm direito de esperá-la do Pai Celestial, pois agiram buscando a própria glória e não a de Deus. Finalmente, uma vida dominada pelo orgulho conduz a uma deplorável esterilidade espiritual, que pode até comprometer a salvação eterna se não for prontamente remediada. Como curar-se do orgulho? O principal remédio contra o orgulho é reconhecer, na prática, a grandeza de Deus. Como proclamou no céu o arcanjo São Miguel, quem é como Deus? Só Ele é grande e a fonte de todo bem natural e sobrenatural. Sem mim, não podeis fazer nada para a salvação. São Paulo acrescenta, quem te dá a vantagem sobre os outros? O que tens que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não o tivesses recebido? Não somos capazes de pensar algo por nós mesmos, como se viesse de nós. 2 Coríntios 3, 5. Santo Tomás de Aquino também ensina, como o amor que Deus nos tem é a causa de todo bem, ninguém seria melhor que seu próximo, a não ser porque é mais amado por Deus. E então, por que nos gloriarmos dos bens naturais ou sobrenaturais que há em nós, como se não os tivéssemos recebido? Como se fossem propriedade nossa, e não destinados a glorificar a Deus. Porque é Deus quem opera em nós tanto o querer como o realizar. Filipenses 2,13. Outro remédio contra o orgulho é lembrarmos-nos frequentemente de que não existimos por nós mesmos, mas fomos tirados do nada por um ato de puro amor de Deus, que continua a nos sustentar livremente na existência. Sem isso, voltaríamos ao nada. E se a graça enche nossas almas, é porque Jesus Cristo as resgatou com o seu preciosíssimo sangue. Notas explicativas. Tiago 4,6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É uma passagem que destaca a preferência divina pelos humildes. 2. Mateus 6,2 refere-se aos fariseus que faziam boas obras apenas para serem vistos pelos outros, uma crítica à hipocrisia religiosa. 3. João 15,5. Nesta passagem, Jesus fala sobre a dependência humana de Deus para qualquer ato de salvação. 4. 1 Coríntios 4,7. São Paulo lembra que tudo que temos vem de Deus, não de nós mesmos. 5. 5 Coríntios 3,5. O apóstolo reforça que até nossos pensamentos bons são obra de Deus, não frutos de nossa própria capacidade. 6. Filipenses 2,3. Esta passagem aponta que é Deus quem nos capacita a desejar e realizar o bem. O remédio para o orgulho é também lembrar que há em nós algo muito inferior à própria nada, a desordem do pecado e suas consequências. Como pecadores, somos dignos de desprezo e de todas as humilhações. Assim acreditavam os santos, e de fato estavam menos errados do que nós. Como poderíamos nos gloriar afinal de nossos méritos, como se eles procedessem apenas de nós? Se a graça habitual e a graça atual não habitassem em nós para nos ajudar, seríamos incapazes do menor ato que valesse a pena. Santo Agostinho diz, Deus coroa suas próprias graças quando coroa nossos méritos. Entretanto, é imprescindível que essa convicção não permaneça apenas no âmbito teórico, mas que se torne prática e inspire todos os nossos atos. Como diz a Imitação de Cristo, livro 1, capítulo 2. Certamente o rústico humilde que serve a Deus é muito superior ao filósofo orgulhoso que, esquecendo-se de si mesmo, contempla o curso dos astros. Aquele que se conhece bem se considera vil e não se deleita nas louvações humanas. Os eruditos gostam de ser vistos e considerados sábios. Se desejas aprender e saber algo proveitoso, procura ser desconhecido e considerado como nada. Se vires que outro peca de maneira evidente ou comete graves faltas, não por isso deves te julgar melhor do que ele, pois não sabes até quando conseguirás perseverar no bem. Todos somos frágeis, mas não consideres ninguém mais frágil do que a ti mesmo. No mesmo livro, no capítulo 6, se lê: Não te envergonhes de servir aos outros, nem de parecer pobre neste mundo por amor a Jesus Cristo. Não confies em teu conhecimento, mas na graça de Deus que ajuda os humildes e humilha os presunçosos. Não te consideres melhor do que os outros. Não vá que valhas menos aos olhos de Deus que conhece o que há no homem. Frequentemente o que agrada aos homens desagrada a Deus. O humilde goza de paz contínua. A inveja e a ira frequentemente envenenam o coração do soberbo.
E no livro 2, capítulo 2, Deus protege e liberta o humilde, ama o humilde e o consola, derrama sobre ele suas graças e revela-lhe seus segredos, atrai-lo-á suavemente a si e o convidará. Para alcançar essa humildade de espírito e de coração, é necessária uma profunda purificação. A que nós possamos nos impor não é suficiente. É preciso que acompanhe outra purificação passiva, pela graça e luz dos dons do Espírito Santo, que derrube nossa soberania, faça cair as escamas dos nossos olhos, nos mostre a profundidade de nossa fragilidade e miséria, a utilidade da adversidade e da humilhação, e nos faça finalmente clamar ao Senhor. Graças, Senhor, por me teres humilhado. Assim aprendi teus mandamentos. Foi bom para mim que me humilhaste, para que eu aprendesse as tuas justiças. É bom que, de vez em quando, soframos alguns pesares e contratempos. É bom que, algumas vezes, experimentemos contradições e que os outros pensem mal ou pouco favoravelmente a nosso respeito. Isso frequentemente contribui para nos tornarmos humildes e nos defender da vaidade. Imitação de Cristo, livro 1, capítulo 2. É na adversidade que entendemos o que realmente somos e a grande necessidade que temos do socorro divino. Quem não foi provado, o que pode saber? Eclesiástico 34. Quando essa purificação ocorrer, o orgulho e suas consequências serão menos percebidos em nós. Em vez de nos deixarmos levar pela inveja de aqueles que são naturalmente ou sobrenaturalmente mais dotados do que nós, lembraremos que, como observa São Paulo, a mão não deve sentir inveja dos olhos, mas deve alegrar-se pelo fato de que os olhos veem em benefício da própria mão. Da mesma forma, no corpo místico de Cristo, ao invés de nos deixarmos levar pela inveja, as almas devem se alegrar santamente com as boas qualidades que veem em seus próximos, pois, mesmo sem possuí-las, beneficiam-se com elas e devem sentir-se felizes com tudo o que contribui para a glória de Deus e o bem das almas. Quando isso é alcançado, a venda do orgulho cai de nossos olhos, e a visão do Espírito reencontra a simplicidade e a profundidade que lhe permitem entrar na vida íntima de Deus. Notas explicativas. 1. Imitação de Cristo. Uma obra clássica da espiritualidade cristã, escrita por Tomás de Kempis, que aborda a vida de humildade e seguimento de Cristo. 2. Eclesiástico 34:9. Quem não foi provado, o que pode saber? Refere-se à ideia de que as provas da vida nos ensinam sobre nós mesmos e nossa dependência de Deus. 3. Salmo 101. Foi bom para mim que me humilhaste, para que eu aprendesse as tuas justiças. Um versículo que enfatiza o valor das provações e humilhações como formas de crescimento espiritual. 4. Santo Agostinho. Um dos principais padres da Igreja, cujos escritos são fundamentais para a teologia cristã, especialmente sobre graça e mérito. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, e As Três Idades da Vida Interior, do padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.